Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Queridos, nós mais uma vez estamos aqui no Focando Vidas, a live que nós normalmente fazemos no sábado. E como sempre estamos aqui, alegres, contentes por termos a liberdade aqui no Brasil de falarmos do Senhor Jesus. E que muitos aí fora, em países onde há perseguição, isso seria impossível. Hoje nós vamos iniciar o estudo versículo a versículo do primeiro livro dos Tessalonicenses. E foi pessoas que nos pediram, então nós vamos estar trabalhando no primeiro e depois vamos estar trabalhando com o segundo Tessalonicenses. É um livro que eu gosto demais, porque fala, entre outras coisas, do arrebatamento que nós estamos aguardando já há muito tempo. Bem, nós temos aí alguns minutinhos. Você pode aí chamar. Boa tarde, Roberto. Você pode aí convidar o seu irmão de igreja, não é? Ou mesmo de outras igrejas e seus amigos, seus parentes, para que nós juntos possamos estar compartilhando essa palavra. Compartilhando porque são poucos os pastores e professores que fazem um estudo versículo a versículo, porque entendemos que a exposição da palavra de Deus, ela só vai realmente dar uma base segura para nós, na medida em que nós estamos pegando versículo a versículo e entendendo as palavras, porque cada palavra tem um significado. E essas palavras foram colocadas não de qualquer jeito ou sem sentido, mas cada palavra tem um significado. Olá, Luiz, tudo bem? Então, nós queremos que você abra a sua Bíblia e nos acompanhe nessa jornada que vamos ter. Eu estou realmente bem contente porque cada vez que nós abrimos a palavra do Senhor e muitos vêm estar conosco, nós percebemos que, olá, Cláudio, que essa palavra pode ser divulgada, porque ela fica gravada e você pode compartilhar com quem você quiser, não é? E se você convidar para estar conosco no mesmo tempo, ou seja, juntos, aí pode haver uma boa interação, tá bem? Bem, daqui a mais 2 minutinhos, nós vamos estar começando a orar. E eu gostaria que você estivesse aí já anotando o seu pedido de oração. Se a Roberta quiser, viu, Roberta? Boa tarde, Luiz. Se a Roberta quiser colocar os nossos pedidos que foram feitos na quarta-feira, e pode acrescentar até, para eu não esquecer, com respeito ao pessoal do Ivan, né? Então, tem muitas pessoas que estão doentes, necessitadas mesmo de amparo, não só no sentido de estarmos aí orando por elas, mas também ligando e perguntando se precisam de alguma coisa, ok? A gente precisa realmente de pessoas que liguem para os missionários. Sabe, é muito importante. Os missionários estão lá fora e estão necessitados de uma palavra de oração, de conforto, não é? Para que eles possam perceber que eles não estão esquecidos. Então, se você é alguém... Olá, Eliane, tudo bem? Então, se você tem algum missionário na sua igreja, entre em contato com ele, liga, manda um e-mail. Claro que em país perseguido você vai ter que usar uma linguagem diferenciada, tá bom? Ok, pessoal, são 18 horas e 29 minutos, então nós vamos começar a orar agora. Então, como eu pedi, você pode colocar o seu pedido de oração. E se a Roberta quiser colocar, pode pôr também. Ô, Maria Helena, você é uma bênção, minha querida. Vamos até orar
Nós, como os Nogueiras, né, nós perdemos uma peça importante. Nós temos um irmão que era muito chegado, né, um primo que realmente eu gostava demais, que é o Carlos, e nós ficamos assim muito tristes porque recebemos a notícia ontem que ele havia partido. Sabemos que ele teve um encontro com Jesus, e então ele está nos braços do Pai. E que vocês possam estar orando aí por todos os nossos primos Nogueiras, né? E pelos mais diretos, que é o Tonininho, o José, e mesmo o pessoal do próprio Carlos, que o Senhor dê conforto a eles, tá bem? Ok, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Olá, Suzana, tudo bem? Roberto está pedindo algumas coisas importantes aí, que isso aí eu preciso, não posso me esquecer. A dona Deja, ela é mãe da Sandra, a esposa do Ivan, e ela está com Covid. Conseguimos realmente que ela fosse internada lá no Pedreira, no Hospital Pedreira, e eu não sei exatamente como ela está agora, mas eu espero que ela já esteja recebendo o tratamento adequado e que ela tenha total recuperação. Também o Léo precisa realmente que o Senhor dê sabedoria para aqueles que estão tratando dele e que ele possa realmente ser restaurado. A Michele é alguém que nós temos aí acompanhado, a Graça e ao Roberto, Senhor. Que o Senhor possa estar agindo poderosamente nessa vida, para que tudo aquilo que foi conversado ontem possa realmente ter tocado o coração dela e que ela possa estar resolvendo e removendo coisas do passado e que ela possa ser restaurada por completo. Pedimos pela Carolzinha, Senhor. Tu sabe que a Carol também está, né, com Covid, e que ela é uma menina jovem, então precisa, Deus, ser restaurada, Pai. Ela tem muita vida ainda, humanamente falando. Então peço por ela, peço por toda a família Cosse, né, que estão com Covid. Também pedimos pelo Wagner, irmão da Michele, da Filadélfia, Senhor, que o Wagner, sim, é alguém que realmente nós precisamos também de socorro ali. Necessitamos mesmo de socorro, porque hoje, Senhor, as dificuldades que nós temos encontrado em alguns hospitais, não só por internação, mas por sabedoria por parte dos médicos. Então, que o Senhor esteja tratando também ali. A Michele, Senhor, ela é tua serva da Filadélfia e então ela está pedindo pelo irmão. Então que o Senhor possa estar dando sabedoria aos médicos, porque não adianta só a pessoa ser internada, Senhor. E eu te peço isso. Deus amado, nós continuamos na tua presença, continuamos colocando, como diz o Roberto, Pai, por todos os enfermos que estão com o Covid, Pai. Pedimos pela Renilda e Denis, que também estão com Covid, Senhor. É uma família de servos. Todos os filhos estão, as meninas, Senhor, os rapazes. Então, puxa vida, Senhor, são teus servos, são pessoas que te louvam, que te adoram. Eles são instrumentos teus de louvor. Que o Senhor possa estar com eles, restaurando por completo, Pai. Pedimos pelos demais, Senhor, porque Tu és o Deus que sara, como diz o Shem, e nós necessitamos mesmo, Pai, que o Senhor esteja agindo poderosamente na vida dessas pessoas. Entrego, Deus amado, o Brasil. O Senhor sabe o que está acontecendo e que o Senhor possa estar, Deus, agindo poderosamente naqueles que têm algum tipo de autoridade, que o Senhor remova, se for necessário, aquele que de alguma forma está prejudicando os brasileiros. Que o Senhor possa estar entrando com providência, seu Pai. Queremos realmente orar pelo presidente da República e também que os políticos, ó Deus, de uma certa forma, possam pensar no povo brasileiro que está passando
tantas dificuldades, tantos problemas, tanta fome, Senhor, desempregos, doenças, Senhor, são tantas misérias, ó Pai, que o Senhor possa estar agindo na vida dos governadores, dos prefeitos, Senhor, de todos que estão ali em Brasília, em cada área, Senhor, cada grupo que de alguma forma tem autoridade, que eles possam, Deus, se arrepender daquilo que eventualmente estão fazendo de errado e possam tomar realmente um rumo correto. Peço ainda pelo Everton, Senhor, que é primo da Vanessa, que o Senhor possa estar agindo também na vida do Everton e que ele seja também recuperado. Entregamos a Ti agora cada um desses Teus servos que estão aqui. Cada um deles, ó Pai, que estão representando uma família. Que o Senhor esteja entrando com providências em todas as áreas, quer física, psicológica e espiritual. Toma conta deles, meu Pai. Toma conta deles. E não permita, Pai, que haja qualquer problema maior. Continuo agradecendo a Ti pela misericórdia da Igreja Batista Regular Filadélfia, que realmente o Senhor tem poupado e até o momento nenhum dos membros da igreja, Senhor, teve maiores problemas. E que o Senhor possa continuar guardando e protegendo. Deus, entrego a vida dos pastores, dos seus missionários, dos membros de igreja, quer do Brasil, quer fora do Brasil. Pai, trata, Senhor, dessa igreja, Pai, que precisa ser avivada, Senhor. Ela está inerte, ela está apática. Muitos dos seus servos realmente não têm testemunhado de Ti. Nós temos visto uma igreja doente, Senhor. Uma igreja que precisa ser restaurada e começa com arrependimento de pecados. Nós te pedimos por cada um de nós, Pai, aquilo que eventualmente nós não estamos fazendo e que está desagradando o Teu coração, que possamos ser levados a profundo arrependimento. Porque eu te peço isso, eu entrego também esse tempo, esse estudo que vamos fazer dos Tessalonicenses nas Tuas mãos, para que Teu Espírito esteja me direcionando, iluminando os textos, porque é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos aí nos preparando então para estudar esta carta, uma carta bem interessante, muito interessante mesmo. É uma carta que foi o segundo lugar, Tessalônica, foi o segundo lugar na Europa que o Evangelho realmente esteve ali. E aí nós encontramos Paulo, Silas, Timóteo, não é? Em alguns está Silvano e Silas são a mesma pessoa. Essa cidade, Tessalônica, é em homenagem à esposa de um general que chamava Tessalônica. E era uma cidade portuária, não é? Então, na cidade que realmente aquilo que Paulo fez nessa cidade foi de grande impacto, mas grande impacto mesmo. Nós vamos ver isso. Aquilo que aconteceu com a pregação de Paulo, por um período tão pequeno, repercutiu muito longe. Então é isso que eu quero de vocês, que vocês estejam prestando atenção, porque essa carta, ela me desafia continuamente. É uma carta que fala profundamente aos nossos corações. Aparentemente, Paulo permaneceu nesse lugar menos de um mês. Parece que ele se reuniu apenas 3 sábados nas sinagogas, mas durante a semana eu acredito que ele estava falando diretamente ao povo, não é? E aquilo que nós vamos ver aqui são palavras de, vamos dizer assim, não só de confronto, mas também de esperança. Como nós já temos falado muitas vezes,
Quando se fala de esperança na Bíblia, se fala de certeza. Ok? Então, a gente vê várias passagens aqui, principalmente na parte escatológica, que nós vamos estar tratando, e a gente tem que se apropriar do que está aqui. E eu quero que você, a partir desse momento, possa começar a andar comigo. Ok? Vamos lá. Então, quando nós estamos olhando essa passagem, nós começamos a perceber que Paulo está junto com Silvano e Timóteo e está escrevendo a igreja dos Tessalonicenses. Claro, todas essas epístolas acabaram rodando. E o que foi colocado para eles lá serve para nós hoje. Os princípios são os mesmos. E aqui, Paulo começa a dizer o seguinte: Paulo, Silvano, Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Então ele faz uma introdução, já que era costume, né, essa saudação, e começa a falar algo que eu gostaria que ele falasse de nós. Eu gostaria que, se Paulo conhecesse a Igreja Batista Regular Filadélfia, ele pudesse falar isso que nós vamos ler agora. Olha só, e na medida que eu for lendo, eu quero que você, alguns não são da Igreja Batista, são de outras igrejas, então que vocês possam estar realmente perguntando, será que a minha igreja, assim, quando fala minha igreja, não esquece que a igreja é composta por pessoas. A igreja não é um prédio, ok? A igreja não é um prédio. O prédio abriga a igreja, que é um organismo vivo. Então o que Paulo vai escrever agora é algo assim que eu gostaria realmente que isso fosse falado para a minha igreja, ok? Vamos lá. Damos sempre graças a Deus por todos vós. Então Paulo já está dizendo, olha, eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Olá, Henrique. Mencionando-vos em nossas orações sem cessar. Paulo, era muito interessado nas igrejas. Olá, Marta. Era muito interessado nas igrejas. Cada igreja que ele abria, ele se tornava um intercessor. Ele voltava. Ele queria saber como é que estava a saúde espiritual dos irmãos. Então, ele fala que ele dá sempre graças a Deus por todos vós que em Tessalonicenses, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai. Agora, queridos, eu quero que você fique envergonhado ou fique alegre. Eu não sei qual vai ser a tua reação. Ô, Camila, tudo bem, querida? Eu não sei qual vai ser a tua reação. Ou você vai ficar triste, ou você vai ficar alegre. Por quê? Porque isso que ele vai colocar agora, no versículo 3, são as marcas que eu falei. Entre muitas coisas que a palavra fala, que mostra realmente como é um cristão, aqui tem três marcas que, vamos assim, não pode deixar de existir em servos de Deus. E se você é um servo de Deus, você tem que se perguntar, sim, essas marcas fazem parte da minha vida, essa marca faz parte da igreja da qual eu pertenço. Que marcas seriam essas? Essa foi a chamada que nós fizemos hoje para vocês. Então, no versículo 3, ele fala, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai. Agora ele vai falar de três coisas. Operosidade da vossa fé. Uma fé operosa. Uma fé em ação.
Não era uma igreja apática, não é uma igreja que, se ela mudasse do lugar onde estava, ah, talvez em muitas igrejas, os vizinhos nem vão sentir falta. Porque uma igreja operosa é uma igreja em ação que causa impacto na área alvo onde está. Então a primeira marca é essa. E você tem que se perguntar: eu tenho uma fé operosa? Toda a minha igreja como um todo reflete isso que a igreja dos Tessalonicenses realmente refletia, ou seja, uma fé em ação, uma fé operosa. A segunda marca, a abnegação do vosso amor, um amor abnegado, um amor de dar-se. Irmãos, eu sempre tenho falado que o amor, ele só se torna concreto através da bondade. Você tem essa marca, meu irmão, minha irmã. O amor, e esse amor não é o amor filéu, não é o amor eros, não, é o amor ágape, o amor de dar-se de forma incondicional. O amor incondicional, ou seja, que você faz alguma coisa para alguém, em termos de bondade, transformando esse amor em algo concreto, sem esperar troca. Ele é incondicional. O amor que vem do Senhor e passa por nós e é derramado nas pessoas que estão à nossa volta, não é um amor que de repente você vai fazer porque aquela pessoa vai retribuir ou porque você vai ter algum tipo de vantagem. Não. Esse amor era um amor onde as pessoas ficavam surpresas. E isso é algo que eu tenho conversado com algumas pessoas. Ô, Malvina, hoje em dia, o mundo está tão egoísta, tão interesseiro, que quando você exerce esse amor na vida de pessoas, eles começam a se perguntar, e eu sei disso porque pessoas, depois de um certo tempo, depois que perceberam que não tinha nenhum interesse, falaram: olha, quando você se aproximou e quando você começou a se interessar por nós e agir e fazer isso, aquilo, eu fiquei pensando, o que é que ele está querendo? E é isso que ocorre nos dias de hoje. Porque tudo que as pessoas fazem, normalmente fazem por um interesse, algo que tem algum retorno. A maioria das vezes é dinheiro, né? Tem muitas igrejas aí que eu brinco que são grandes igrejas e grandes negócios. Então, quando você age movido pelo Espírito Santo de Deus e vai até aquela pessoa, seja para ajudá-la financeiramente, seja para realmente ajudá-la no sentido de restaurar, ela está em angústia, está em desespero, está em tristeza, e você, de alguma maneira, você vai fazer algo na vida daquela pessoa que ela vai se sentir realmente restaurada, melhorada. Então, hoje, e eu acredito que naquela época talvez acontecesse a mesma coisa, a pessoa começa a se perguntar: o que ele quer? Qual é o interesse dele? Qual é o interesse dela? Por que que essa pessoa está vindo a mim e estendendo as mãos? Ela nem me conhece direito. Então, queridos, essas duas marcas nós temos que nos perguntar. Essas duas marcas são marcas de algo, olá Danilo, de algo onde nós estamos interagindo com a sociedade. Amor abnegado, amor em ação e uma fé operosa e um amor abnegado. São as duas coisas. A terceira marca é algo que muitas vezes eu não tenho ouvido pregadores falando nos dias de hoje, que é exatamente a bendita esperança. Olha o que fala aqui, ó. E da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Olá, César, tudo bem? Nós não temos ouvido pregadores, professores,
pessoas que de alguma forma falam com respeito à volta de Jesus, a esperança que realmente nós temos que Jesus vem nos buscar. Se fala de muitas coisas, inclusive de um evangelho falso, um evangelho onde as pessoas querem se enraizar nesse mundo, sendo que nós somos peregrinos. Eu estava conversando recente com o meu grupo, o Ministério Alcançar, e nós estávamos falando sobre isso. A maioria das pessoas estão preocupadas em se enraizar neste mundo. Mas nós somos peregrinos, nós somos passageiros. A nossa vida não é nada. Em pouco tempo nós vamos embora. Olá, Davi. Em pouco tempo nós partimos. E a grande questão é essa. Quando você partir, você tem certeza que estará na presença de Deus? Porque se você não nasceu de novo em Cristo Jesus, se você não entendeu que Jesus é o único nome que importa, que você seja salvo, infelizmente, querido, você vai estar perdido. Perdido mesmo. É só estudar a palavra e você vai perceber o que eu estou falando. Então, voltando só para a gente continuar, o que é que Paulo se recordava deles? Recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, ou seja, uma fé em ação, da abnegação do vosso amor, um amor abnegado, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, estão preparados para partir. E nós estamos. Todo o sistema está sendo montado. Eu acompanho isso há 43 anos. Todo o sistema está sendo montado para a entrada do anticristo. Mas antes disso, nós vamos sair. O versículo 4 diz assim: reconhecendo, irmãos, amados, olha só. Então, Paulo está acabando de dizer que a vida daqueles servos de Deus era de tal forma que Paulo, apóstolo, pregador, conhecedor das Escrituras, reconhecia que realmente eles eram diferentes de outros que ele conheceu. Ele fala reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, Paulo está dizendo, olha, queridos, quando eu fui aí pregar a palavra, eu não fui simplesmente uma palavra filosófica ou coisa parecida, não. Quando eu estive aí no meio de vocês, eu estive no poder do Espírito Santo. Essa é a grande diferença. Nós precisamos voltar a buscar o Senhor em espírito e verdade. E quando pregarmos, e quando ensinarmos, estarmos realmente cheios de Deus, para falarmos com autoridade, para que quando você abre a boca e fala, a palavra penetre no teu coração, na tua mente, como uma flecha, e possa transformar a tua vida, a minha vida. Então, aqui ele fala bem claro que a estada dele ali foi no poder do Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Ou seja, o testemunho de Paulo entre os Tessalonicenses foi algo impactante. Foram só 3 sábados, meu irmão. 3 sábados que eles estavam ali, e talvez nessas semanas, né, ele estava pregando diretamente aos Tessalonicenses, pregando e falando do Deus vivo, mas acima de tudo, testemunhando com a sua própria vida. O versículo 6 em diante começa a mexer comigo. E eu espero que mexa com você também. Olha só o que ele vai falar agora.
Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, ou seja, ele está dizendo, olha, quando eu fui aí pregar a palavra de Deus e vocês a receberam, não foi assim quando estava tudo maravilhoso, mas foi no meio de problemas, de dificuldades, de perseguições. E vocês receberam com alegria no Espírito Santo. Ou seja, aquele grupo recebeu a palavra, bebeu da palavra de Paulo, de tal maneira que, independente da circunstância, eles realmente se alegraram, apesar de. É que nem hoje, irmãos, nós estamos passando por problemas, por dificuldades, estamos passando por momentos difíceis, mas o Senhor é conosco. E você tem que se alegrar no Senhor, independente da circunstância, independente de Covid, independente de estar trancado em casa. A casa pode realmente estar à nossa volta, eu estou preso em quatro paredes, mas a minha palavra não está. Eu posso pregar a palavra. Eu posso atravessar fronteiras. Eu tenho pregado e essa minha palavra tem atravessado, tem estado em vários países. E você pode fazer a mesma coisa. Você pode. Se você realmente tem uma fé operosa, um amor abnegado, você vai se preocupar com as pessoas. Muitas e muitas pessoas têm procurado a minha graça, pedindo oração, desesperados. E o Senhor tem nos usado. Tem nos usado. Olá, Rosana. E você pode ser bênção na vida de muita gente. Você é um instrumento de Deus. Você tem a palavra. Você pode, ao abrir da sua boca, dizer assim diz o Senhor, e as pessoas serem impactadas pela tua palavra. Mas para isso, você tem que estar em santidade. Você tem que estar se esvaziando do seu pecado e estando cheio do Espírito, comunicar essa palavra de tal maneira que pessoas que estão abatidas possam receber algo novo, transformador, libertador. Eu lembro quando, há 43 anos, em janeiro de 79, sozinho lendo essa escritura, eu fui impactado por essa palavra. Depois de examinar 3 meses, e Deus usando o Manuel Cunha e o meu irmão Walter, irmão na carne, para compartilhar o Evangelho comigo. Quando o Espírito de Deus tocou meu coração, foi realmente como uma flecha. Eu senti como se eu tivesse perdido o fôlego. Foi a experiência mais fantástica que eu tive na minha vida. Quando o Senhor Jesus entrou na minha vida, eu deixei de ser um religioso e passei a ter um relacionamento com um Deus vivo. E a partir daí, nunca mais a minha vida foi a mesma. E assim pode ser a vida de qualquer um, porque isso não é um privilégio de uma ou outra pessoa. O Espírito é o mesmo. E quando ele entra na sua vida, sabendo como está escrito em Efésios 1:4, que você foi escolhido antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível diante dele, que ele em amor te predestinou, para que você realmente glorificasse o nome dele aqui na terra. Você recebe dons e você recebe um ministério. Qual é a marca que você está deixando? Qual é a marca? Se você está nessa terra, você não sabe por quanto tempo, ao partir, que marca você vai deixar? A sua marca ou a marca de Jesus? Então, olha só, o versículo 7, depois de falar que no meio de tribulação eles receberam a palavra com alegria, de sorte, versículo 7,
de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Queridos, eu sempre fico envergonhado quando eu estudo Tessalonicenses. Eu sempre me envergonho. E por que eu me envergonho? Porque naquela época eles não tinham televisão, não tinham celular, eles não tinham nenhum meio de comunicação como nós temos hoje. Não tinham carro. Eles tinham, quando muito, uma carroça, um cavalo. A pé. E se você pegar o mapa, e eu gostaria de desafiar que você fizesse isso, olha a repercussão desta igreja. Irmãos, tem igrejas hoje, nos nossos dias, que não repercute nem na rua, que não repercute nas ruas próximas, que não repercute no seu bairro, quanto menos na cidade. São igrejas que estão vendendo Jesus por mais de 30 moedas. Estão enganando o povo, não estão transformando pessoas, estão alimentando o egoísmo, a ganância. Venha para minha igreja que você me dá 1.000 e você vai ter 10 vezes mais que isso. Olha aonde que a palavra de Deus através dessa igreja chegou. Tenha preocupação de olhar no mapa o tamanho da Macedônia e na Acaia. Mas não ficou ali. Olha só o que o versículo 8 fala. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Queridos, como é que as pessoas ouvem a fé? Sendo que a fé é abstrata. Através de uma fé operosa, uma fé em ação. Através de pessoas que, ao receber Jesus, pregam para outras pessoas e edificam outras pessoas. Isso nós chamamos de discipulado. O discipulado é o segredo de repercussão tão longe. É impossível que aquela igreja atingisse um campo tão grande, vocês podem olhar realmente ali no mapa, se não fosse através de uma multiplicação espiritual. Queridos, eu ando há 43 anos com o Senhor. E eu desafio pessoas constantemente, de todas as maneiras, a serem edificadores, a serem multiplicadores espirituais, a realmente cumprirem a ordem de estar indo e fazendo discípulo de todas as nações. Mas, irmãos, a nossa igreja está doente. A nossa igreja está apática. Nossas igrejas estão se resumindo aos púlpitos de domingo, quando tinha, né? Agora nem isso. Quantas pessoas estão deixando de entrar nos cultos online? Irmãos, as prioridades do mundo estão atraindo muitos e muitos daqueles que estavam participando presencialmente em nossas igrejas. Isso no mundo inteiro. Muitos se afastaram. E eu não entendo isso. Porque nesse período que nós estamos, o meu amor por Jesus e o meu amor pelas almas se intensificou. Porque eu sei que o meu Redentor vive, como diz Jó. Eu sei que o meu Redentor está voltando e vem nos buscar. Você está preparado para isso? Você tem sido um multiplicador espiritual? Você tem realmente pregado a palavra e edificado vidas, porque a palavra não está dando uma ordem
para você simplesmente evangelizar, mas para você discipular. Eu só posso discipular quem já nasceu de novo. Não dá para discipular morto. O morto espiritual eu tenho que evangelizar. Eu tenho que levar a palavra. Cláudio está dizendo, olhei no mapa, a Macedônia antiga era muito extensa. E só a Macedônia, mas aí não é só a Macedônia, a Caia e muito mais. Olha o que ele fala aqui, muito mais. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e a Caia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto, olha só, de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Isso me envergonha. Isso me envergonha. Irmãos, os nossos pastores, na maioria das vezes, os nossos pregadores, na maioria das vezes, estão pregando coisas só com o seu foco nesse mundo. Venha para Jesus que você vai ter uma casa, você vai ter carro, você vai ter isso. Olha, o Roberto está dizendo, sem carro e nem internet. Não é para você e eu sentirmos vergonha. E foi a Margarida. Olha só, eu fico olhando para esses versículos e eu falo, Senhor, por que a nossa igreja hoje não está fazendo a mesma coisa? E não vem com essa história de, o problema é por causa da Covid. Não. A nossa igreja como um todo já estava apática antes de Covid. Eu acho que Deus está usando a Covid como uma boa disciplina também para a igreja. Acorda! Acorda, igreja, acorda! Desperta no meio dos mortos! Fala, prega, anuncia, seja um João Batista desse tempo. Olá, André. Seja um João Batista desse tempo. Chacoalhe os seus amigos, seus irmãos, seus parentes. E, querido, Jesus está voltando, você vai ficar. Se toca a trombeta, você vai ficar. Você não acredita nisso? Tudo bem. Mas a hora que houver o arrebatamento, você vai entender. Só que aí é tarde. E não só arrebatamento, muitas vezes a gente fica falando de arrebatamento. E se você morre hoje? E se você simplesmente morre agora? Nesse instante? Para onde você vai? Lembra que a palavra fala lá em Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Mas você lembra o que Jesus falou contrário a isso, lá em João 5:24? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Se toca a trombeta agora, você vai? E continuando então, o versículo 9 diz, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertesses a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. É o que César disse agora, que força tem a palavra de Deus. Querido, quando você prega e o Espírito Santo está em você, ele fecunda a palavra no teu coração e na tua mente. Ele começa a renovar a sua vida, ele muda. Irmãos, eu estou no mesmo mundo que vocês estão. Eu tenho percebido pessoas apavoradas, pessoas preocupadas, irmãos, se você é salvo, Deus está no controle da sua vida. Se Ele tem um trabalho para você, se Ele ainda tem um ministério para você, você é imortal, até que se cumpra
esse trabalho que Ele tem para você. E se eventualmente o Senhor te recolher, você vai para o Senhor, você está na glória por toda a eternidade. É isso. Eu estava comentando recentemente que muitos, fiz um desabafo hoje, um áudio que eu andei mandando para algumas pessoas. Os nossos evangélicos de hoje estão impregnados do mundo. Eu tenho nojo de um programa só de ouvir do BBB. Prostituição disfarçada. E as pessoas estão assistindo. E quando eu estou dizendo as pessoas estão assistindo, eu estou falando também de crentes. E vários outros programas. Irmãos, nunca se esqueça que Deus está em você. Então você tem que estar preocupado com o que você está vendo, com o que você está ouvindo, com o que você está falando, aonde seus pés estão te levando, o que as suas mãos estão pegando. Tudo aquilo que eu e você estamos fazendo, nós temos que perguntar: isso que eu estou fazendo está alegrando o coração do meu Deus ou está entristecendo? Parece que os cristãos hoje, por não conhecer a palavra versículo a versículo, não se aprofundarem, não saber exatamente o que é uma vida de verdade, se tornam religiosos. E religião é um fardo. É chato, é triste. Religião é chato. É um fardo. Mas aquele que tem intimidade com Deus, aquele que conhece a palavra do Senhor e o Deus da palavra, ele tem uma experiência viva com o Deus vivo. Ele entra na presença do Senhor e se deleita diante dele. E ele tem experiências de todas as áreas, irmãos. Eu tenho experiências com Deus a todo tempo. Seja no sentido material, seja em termos de encontros marcados, seja em termos de até saúde, cura mesmo. Então, esses Tessalonicenses me deixam muito envergonhados. Então, no versículo 10 diz: e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Você sabe o que significa esse versículo? Que nos livra da ira vindoura? Irmãos, nós estamos passando por um momento difícil. Nós estamos nos preparando por um dos períodos mais difíceis da história da igreja e do mundo, que é o período que vai entrar chamado a Grande Tribulação. Essa Grande Tribulação é um período em que vai haver um homem que vai estar liderando esse mundo em todas as áreas. E as coisas estão preparadas e montadas exatamente para que isso aconteça. O sistema está sendo preparado. As manobras que estão sendo feitas a nível mundial é a preparação. Grupos religiosos se concentrando numa religião única. Eles logo vão estar clamando por um líder mundial, por alguém que seja um salvador. E ele vai vir. Só que nós vamos ser retirados antes. Nós seremos retirados antes. A palavra fala muito claro aqui. Para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Eu tenho visto muitas pessoas achando que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas, quando você lê as Escrituras, e Apocalipse é uma delas, você percebe que isso não é verdade. Eu quero que vocês estejam comigo aqui em Apocalipse. E eu quero ler esse versículo que daí o nome da nossa igreja, Igreja Batista Regular Filadélfia.
que fala exatamente a respeito desse momento onde Deus vai estar nos livrando da ira vindoura. Olha o que está escrito aqui. Apocalipse 3:7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Aqui está se referindo a Jesus. É interessante, eu já fiz esse estudo, está gravado. Uma série de coisas que foi escrito no comecinho de Apocalipse com respeito a Jesus, e ele sempre dá uma introdução que depois vem corresponder àquilo que ele vai falar daquela igreja específica, ok? Então ele está dizendo: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fecha, que fecha, ninguém abre. Agora ele vai falar com respeito à igreja de Filadélfia. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Lembra que no começo ele fala: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Agora ele vai estar falando algo a respeito dessa igreja que contém o que ele colocou antes. Conheça as tuas obras. Então, o Senhor Jesus, ele conhece o que a igreja está fazendo e especificamente é cada um de nós, claro. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra, não negaste o meu nome. Então está dizendo que essa igreja é uma igreja que realmente persevera em guardar o nome e está sempre na verdade. E olha agora o que ele fala no versículo 9. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então, ele está falando que alguns da sinagoga de Satanás, ou seja, aqueles que são incrédulos, um dia vão ter que se prostrar diante dessa igreja. No caso aqui, a igreja de Filadélfia, como todas as demais, são um tipo da igreja que era real, local, mas que se estende no sentido futuro, que é o nosso caso hoje. Ou seja, as 7 igrejas, ela tem algo que representa o tipo de igreja dos nossos dias, ok? Então ele fala assim, no versículo 10. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Esse é o período da grande tribulação, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, são duas coisas que são colocadas aqui. A igreja, essa igreja, ela é uma igreja em que, de alguma forma, o mundo vai sentir a falta dela. Porque a hora que tocar a trombeta, ouvir a voz do arcanjo, nós seremos arrebatados num piscar de olhos. E o mundo vai tomar um susto, porque os crentes estão em todas as partes, em muitos lugares, de muitos postos de trabalho. Muitos crentes estão dirigindo avião, carros, tratores, caminhões, trens, estarão nas ruas, estarão trabalhando e de repente, tchum, some. O impacto disso vai ser tremendo. Satanás tem tentado disfarçar isso há mais ou menos quando eu estava com uns 2 meses de convertido, um pouco mais, eu tomei conhecimento de que um livro espírita já falava naquela época que viriam seres extraterrestres retirar daqui esses chatos, os crentes, que estão impedindo a evolução da Terra. Então nós seríamos retirados, porque nós estamos atrapalhando, não é? E aí então um líder mundial,
da parte desses ETs viria ajudar os que ficarem a crescerem. Ou seja, o diabo não vai ter como impedir o arrebatamento, mas ele vai tentar mascarar, ele vai tentar dizer que não é bem aquilo que a palavra fala, e sim o que está escrito em alguns grupos, dizendo que os ETs virão estar aqui retirando nós que estamos atrapalhando a evolução da Terra. Bem, queridos, a palavra é muito clara com respeito a isso. Então, volto a ler só o versículo 10. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Nós estamos quase para encerrar, só lendo de novo 1 Tessalonicenses 1,10, só para fechar com isso que eu acabei de ler. Para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Se você recebeu algum ensinamento que você vai passar pela grande tribulação, querido, a palavra de Deus desmente isso. Ok? Você vai ser arrebatado, crendo ou não crendo. Se você nasceu de novo, claro. Se você é apenas um mero religioso, se a tua salvação está baseada nos seus méritos, nas suas boas obras, na frequência, no dar dízimo e qualquer outra bobagem que o pessoal anda pregando, você vai ficar. Mas se você entendeu que você era pecador e foi em busca de salvação em Cristo Jesus, se você entendeu que nenhuma igreja pode te salvar, nenhum intermediário humano pode te salvar, que você não tem uma segunda chance, que você não pode realmente se autorresgatar, e aí dizer, não, Jesus é o único, Jesus é o único, Jesus é o único. Então, você vai embora, porque Jesus prometeu isso, ele vem te buscar, e nós vamos ver isso, já no capítulo 4 nós vamos estar falando. A Camila está dizendo, eita, tem ainda os ETs? E muitos acreditam, sim, porque tem muitos grupos, inclusive ligados até ao Espiritismo, que creem em ETs, ok? Muitos creem, por exemplo, que você se reencarna e vai para outro planeta, não é? Mas, então, carros, ônibus, caminhões batendo, aviões, helicópteros caindo, meu Deus, isso é difícil, né? Mas é o que vai acontecer. A gente tem que entender que o Senhor é Deus e tudo aquilo que ele escreveu está se cumprindo. À risca, literal. Irmãos, eu sempre tenho falado, há 43 anos atrás, eu lia passagens, mas não tinha o que mostrar. Hoje eu leio e mostro. A gente tem visto reuniões aí de um líder da igreja que era líder da igreja quase do mundo inteiro, fazendo uma reunião e preparando o ecumenismo, uma só igreja, onde o líder vai ser exatamente o anticristo. Bem, nós terminamos aí o capítulo 1, espero que de alguma forma tenha despertado em vocês o desejo de conhecer mais a palavra e de ter uma vida abundante, né? Uma fé operosa, um amor abnegado e realmente a viva esperança no arrebatamento, ok? Cláudio, hoje a palavra pesou na minha vida. A minha cara está vermelha. Todos nós estamos assim, né? Muitos casamentos já são ecumênicos. Sim, é verdade. Bom, queridos, se você se você tem alguma coisa para acrescentar, pode colocar agora, não é? Se interaja com a gente, como a Camila, como o Cláudio, o Roberto tem feito, Henrique, e que você possa, de alguma forma, me dizer agora o que essa palavra falou para você hoje. O nosso irmãozinho já falou que ficou corado de vergonha, então não é só ele, né? Eu toda vez que passo ali pelo versículo 8, eu morro de vergonha, né? Eu morro de vergonha. Mas e você? E você?
o que isso, isso que nós, esse bate-papo informal que nós tivemos agora, o que falou ao teu coração? Alguém gostaria de escrever alguma coisa antes da gente orar, encerrando? Temos 5 minutinhos ainda. Alguém? Bom, eu vou compreender que ninguém quer comentar nada, então nós vamos orar. Se ainda quiser comentar, tem tempo, tá? Mas senão a gente vai orar. Camila, meu coração ficou contente, embora constrangido, sim. É um amor muito grande. Estamos esperando, Maranata, Senhor, né? Que tenhamos as 3 marcas do cristão. Fé operosa, isso é maravilhoso, não é? A viva esperança na volta de Cristo, amor, né? Elaine, Elaine, como é que você está, minha irmãzinha? E nem somos merecedores, é verdade, Camila, nem somos merecedores. Ok, pessoal, vamos gastar um tempo aí de oração, agradecendo a Deus. E se vocês puderem, leiam o capítulo 2, para que a gente possa, vamos dizer assim, quando nós conversarmos, você já ter alguma coisa para comentar com a gente, né? O Henrique, pois viva a viva esperança, amém. Então vamos, eu não sei se tem alguém que está ouvindo e não é ainda do Senhor, mas se tiver, eu vou te dar uma chance agora. Se você está, vamos dizer, depositando a tua esperança de estar um dia com Deus, através de alguma coisa que você faça, eu quero dizer que você está fora do que o Evangelho diz. O Evangelho fala que nós somos pecadores. A nossa natureza é corrompida, é terrível. Ok? Mas Jesus, o próprio Deus que criou todo o universo, que entrou nesse mundo, ele diz que ele é o único que pode salvar. Ele é o único nome. Porque ele é Deus homem. E quando ele foi para a cruz do Calvário, ele recebeu todos os teus pecados e morreu a tua morte. 1 Coríntios 13, né? É o amor, né? E a Elaine está, estou bem, mas precisando falar mais das boas novas. Amém. Elaine é missionária. Então, se você gostaria de ter um encontro com Jesus verdadeiro, então, você aí, onde você está, feche os seus olhos e se arrependa realmente dos seus pecados e peça para Jesus Cristo entrar na sua vida. Eu vou orar primeiro por você. Senhor Deus e Pai, nós colocamos agora a vida de cada um que está aqui, tanto aqueles que já são cristãos como não, mas especificamente aqueles que ainda não têm Jesus. Que tu possas tocá-los com teu Espírito e que eles possam se arrepender profundamente dos seus pecados e convidar Cristo Jesus para ser Senhor e Salvador das suas vidas. Então, que o Senhor possa estar agindo, Senhor, na vida de cada um desses e que eles possam orar, recebendo Jesus Cristo em seus corações. Em nome dele é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Camila, antes de eu orar por aqueles que não são salvos, ela diz: pastor, ore por um amigo que foi operado de um câncer muito complicado, estômago, baço, fígado, vesícula, fazem 4 dias e está tendo uma boa recuperação, muito dolorosa, e também por mim, não é? E que estivesse em estado febril por 3 dias seguidos de muitas dores nas costas. A gente vai conversar depois à parte, tá bom? Então, se você quer receber Jesus Cristo agora como Senhor e Salvador, se é que há alguém entre nós, diz assim: Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Entendi que sou pecador e que do jeito que estou, se eu morrer ou vier arrebatamento, eu fico. Ou vou para o inferno se eu morrer antes. Mas eu não quero isso. Então, eu me arrependo agora de todos os meus pecados. E entendi que o Senhor é o único nome que pode me salvar. Então, eu te convido, Senhor Jesus, para ser o dono da minha vida, o meu Senhor e Salvador pessoal.
Eu me arrependo, Senhor, de tudo que já fiz, tenho feito, e peço que o Senhor transforme a minha vida. E eu creio, baseado na Tua palavra, que a partir de agora eu fui feito filho de Deus e tenho a vida eterna. Encha-me da Tua graça, encha-me, Senhor, da Tua alegria, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração, escreva para a gente, para que nós possamos orar por você. O César diz, amém, pastor, palavra fortíssima, impactante, obrigado. É só Deus mesmo, né? Então vamos encerrar. Se você tiver algum pedido, fora esse que a nossa irmãzinha Camila colocou, você pode pôr aí. Senhor nosso Deus e Pai, eu agora estou pedindo, intercedendo por esse amigo da Camila, Senhor, que fez essa operação tão difícil há 4 dias, e que ele possa realmente ser totalmente restaurado. E também pela cura, Senhor, específica da Camila. Se ela ainda está em estado febril, então que ela possa, Senhor, estar realmente sendo curada no nome poderoso do Senhor Jesus. Retira também as dores das costas em nome de Cristo. Nós entregamos, ó Deus, cada pessoa que esteve aqui conosco, a Ângela, Rosana, César, todos que já passaram por mim, alguns que eu não lembro porque não veio o nome, mas que o Senhor possa estar agindo poderosamente na vida de cada um deles, da Elaine, Senhor, do Roberto, da minha esposa Graça, da Luciana, Senhor, que o Senhor possa estar com o Henrique, Deus. Cada um deles, ó Pai, eu não tenho muitas vezes o nome de todos, porque passam muito rápido, mas o Senhor sabe quem estava aqui. A Marta, Senhor, e enfim, cada um deles, que o Senhor possa estar tratando das suas famílias, recuperando aqueles que eventualmente estão doentes, intercedendo também pela Margarida, pelo André, Senhor. Quantas pessoas já estão aqui conosco, que o Danilo, Senhor, nós, Davi, e quantos outros, Pai, que já passaram e eu não vi, Luiz. Então nós te agradecemos por essas vidas que estiveram conosco agora, agradecemos por cada pessoa que está aqui conosco, intercedendo junto. Lembramos mais uma vez toda a família do Ivan, da Sandra, Deus, todos que estão com Covid e aqueles que estão em recuperação, aqueles que estão sendo restaurados. Seja conosco, seja amanhã, Senhor, com um culto maravilhoso, que possamos cada um estarmos nas nossas igrejas, no caso seria online, prestando um culto ao Senhor, e que o Senhor possa ser honrado e glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, foi mais um sábado e foi muito gostoso novamente estar com vocês. Sempre é uma bênção, e que vocês possam estar intercedendo por mim, pela Graça, pelo braço da Luciana, que ela está recuperando aos pouquinhos. Pedimos ao Pai nós tivemos uma queda de um muro lá em Campinas, da minha casa lá, e eu preciso reconstruir. Então, que o Senhor nos dê todas as condições necessárias, sabedoria inclusive por parte dos pedreiros, e que o Senhor esteja conosco em cada momento. Seja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Queridos, uma boa tarde, fiquem na paz do Senhor e um bom restante de sábado. E se lembrar de mim e da Graça, orem por nós. Orem também pela Luciana, pela Camille, pelo Marcos, pelo Rodrigo, a esposa do Rodrigo, ok? E todos os meus netos, né? Camille, e Tiago, e Bianca, e os filhos do Marcos, né? Os gêmeos e o Natan, e a nossa baixinha pequenininha, que realmente eu amo muito, que está lá no Canadá. Oh, querida Isabelle, que Deus realmente esteja abençoando a cada um de vocês. Um abraço em nome de Jesus.